No Preta Bahia dessa semana, a gente está conversando com o maestro Biratã Marques, um grande músico daqui de Salvador, uma referência na música baiana, que fala muito sobre a preservação dos ritmos de origem africana e da importância de se falar da herança do povo negro. Maestro, para começar, a gente precisa falar um pouco sobre sua trajetória, né? Me fala como que você começou na música e como que você chegou a ser a referência que você é hoje, né? Então, isso eu acho que é o grande mistério, né? Assim, como você chega, né? Mas assim a gente, porque mas o que eu posso dizer para você, eu costumo dizer que música é vivência, né? Então, hoje eu estava falando no Ileaê sobre isso, exatamente. Então, eu sou um menino que nasci praticamente morando em São Caetano, né? Depois mudo para os Pernambués, né? Então, tudo isso faz parte desse lugar que eu cheguei, que é esse mundo das orquestras, né? Que é essa ideia desse mundo da música que eu chamo afro-sinfônica, né? Eu costumo dizer assim, não a música sinfônica, porque a música sinfonia significa todos os sons juntos. Então, a gente falando aqui, a gente está fazendo uma sinfonia, mas a ideia do afro-sinfônico, eu sempre coloco o afro, inclusive até alguém falou, essas peças sinfônicas, eu falo, são sinfônicas, mas são afro-sinfônicas. Sou um menino que fui criado no extremo sul da Bahia também, né? Porque meus pais são de lá. Minha avó, Mãe Guelmar de Ogum, que é a Ialorixá lá no sul da Bahia, como minha avó Carolina, né? Que também tem um cargo importante dentro do Candomblé, que é do sul, que é minha parte paterna, né? Que é a mãe e a avó de meu pai. Do lado de cá da minha mãe é o sertão. Então, no sertão já é aquela coisa mais gonzaguiana, né? Desse universo de Luiz Gonzaga, do sertão mesmo, do menino sertanejo, né? Depois aí falo desse menino que mora em Salvador, que mora no Pernambués já, que estuda, vai para várias escolas, mas estuda escola pública, mas vai para o Severino Vieira. Aqui a gente tinha os cursos técnicos, né? Curso técnico você tinha que escolher uma área. Chegou lá, a menina falou: não tem mais elétrica, não tem mais mecânica, só tem agora artes. Aí tinha que escolher ou artes visuais, né? Ou dança, ou teatro, ou música. Aí eu já tocava, minha avó já tinha me ensinado um pouco de violão, eu vou fazer música, comecei a fazer música, e aí pronto, daí mudou tudo, né? Eu não saí mais, claro, e comecei a partir daí a caminhar. O Moa Catendê era meu professor, Emília Biancardi, né? Vários professores, então a gente falava de cultura já, dessa cultura, né, da Bahia, e era muito ligada ao universo da cultura negra. Então, eu me lembro que a gente estudava muito sobre cultura negra dentro da música, e estudava um pouco de música, né, da música eurocêntrica também, porque naquele tempo também a formação de todos nós era isso, né? Aí, a partir daí, depois saindo dali do Severino Vieira, eu me lembro que eu já rodava, já ia para Cachoeira, para Santa Amaro, a gente já tocava em vários lugares assim, com os alunos. Depois eu fui logo para a universidade. Chegando na universidade, que aí eu me deparei, me confrontei, na verdade. Eu tive um conflito porque era um mundo diferente, onde eles tentavam dizer para mim que a música nobre era a música eurocêntrica. E você chegar na universidade, a universidade dizer que aquilo não é música, ou que o violão da minha avó não era música, então aquilo me incomodava. E esse incômodo, que até hoje, de uma certa forma, tudo que eu faço é por conta desse incômodo que aconteceu lá atrás, né? Daí eu fui para a faculdade, não fiquei muito tempo na faculdade, já saí para tocar na banda Reflexo. Foi a primeira banda, né, assim, uma banda negra que difundia, tocava as músicas dos blocos afro. E esse é um pequeno resumo, né, de como eu cheguei até aqui. Mas eu posso dizer que eu tive uma ajuda muito grande assim dos professores. Mestre King era meu professor, né? Ele tinha aula, tinha então, ou seja, Emília Biancardi, Moa do Catendê, ouvindo essas pessoas. A rua sempre foi minha universidade, né? Pernambués, lá na Liberdade com meu avô, que meu avô morava na Avenida Peixe. Então, eu posso te dizer que eu posso dizer isso exatamente. Minha universidade é a rua. O que eu entrei na faculdade, o pouco que eu aprendi, claro, é importante, me serve. Mas a minha grande universidade é a Bahia. A Bahia, sim, sabe? Parte da Bahia. E os guardiões de tudo isso são os terreiros, né? Os terreiros de Candomblé e as instituições, todas elas, as instituições
que vêm dos terreiros, como os blocos afro, como as escolas de samba, como os maracatus, né, como os tambores, tambor de crioula lá. Em cada lugar você vai ter manifestações culturais ligado a esse mundo, a esse lugar que resistiu e que guardou, né, que é o grande guardião da música brasileira. Então eu cheguei até aqui dessa forma. Mas eu queria saber em que momento que você começou a pensar, misturar esses ritmos com outros estilos que a gente vê e com outros aspectos da sua vida. Você foi pensando em bancos e espaços. Eu acho que foi a partir do momento em que eu comecei a pensar em escrever para orquestra. Eu acho que é a partir do momento que eu comecei a pensar em escrever para orquestra. E que eu, desde o começo ali, que eu ouvia muito isso, não, porque a música. Eu digo, não, eu quero escrever, mas eu quero escrever sobre o meu povo, sobre as minhas coisas, porque um escritor pode escrever sobre o que ele quiser escrever, né? Então, você tem na caneta na mão, você escreve sobre o que você quiser escrever. Então, quando eu fui obtendo essas ferramentas, e aí sim, eu acho que a partir desse momento ali, eu já tinha na minha cabeça que eu queria escrever sobre a nossa história, e aí, claro, eu tive que amadurecer cada vez mais, e eu sei que ainda vou ter que amadurecer ainda muito mais, porque é algo assim, muito complexo. A música da Bahia, a música do Brasil, essa essência que você fala que vem dos terreiros, ela é muito complexa, ela é infinita. Então, eu precisava de pelo menos de umas 10.000 vidas para poder entender tudo isso. Você falou justamente essa coisa da erudição, né? Quando a gente fala, quando as pessoas costumam falar de orquestras, elas falam dessa lógica muito concêntrica e bem estereotipada do que seria, né, a verdadeira música, essa lógica de estar conversando desde o início e que você foi de encontro sempre isso da sua trajetória. Aí eu queria te falar, você falasse um pouco sobre a criação da Afro Sinfônica. De que forma você acha que trazer esses ritmos afro para este ambiente das orquestras quebra um paradigma ou apresenta uma nova proposta ou estrutura uma possibilidade para além, né, de estar acostumado? Então, vamos lá. Eu vou falar uma coisa que eu sempre repito e faço questão de repetir. Beethoven, ele fazia música alemã. Gershwin era americano, fazia música americana, né? Debussy era francês, fazia música francesa, né? E tá certíssimo, né? Tá certíssimo. O grande problema é a gente que tem um país tão rico, né, culturalmente, né, virar, de uma certa forma, um propagador ou uma espécie digamos assim, de, de, de difundir mesmo, né? A gente acaba difundindo uma coisa que não é nossa. E eu digo isso porque com todos esses assassinatos, eu ainda continuo aí, na verdade, driblando essas balas, né? Do racismo, do fascismo, né? Da desvalorização da cultura brasileira, né, então, ou seja, e da supervalorização da cultura estrangeira, que é o pior ainda, né, que ainda se continua gastando 100 milhões com orquestras que não significam, não representam nada para o povo brasileiro, né? É uma verdade e isso é um fato e as pessoas precisam entender isso. Isso é uma forma de colonização que continua aí, né? É mais um elemento da colonização, é muito perigoso, que está espalhado pelo mundo, né? Porque isso, na verdade, não faz nenhum sentido quando você tem o Ileaê, quando você tem o cortejo afro, quando você tem uma rumpelés, quando você tem uma afro sinfônica, quando você tem uma Spock Frevo, quando você tem uma Mantiqueira, né? Quando você tem Mateus Aleluia, quando você tem Caetano Veloso, quando você tem Dorival, porque nós somos os representantes da música brasileira. Nós somos a essência da música brasileira, né? Nós somos filhos desses guardiões que eu falo, que são os terreiros. A música brasileira, a essência da música brasileira é 90% afro-indígena.
Eu posso dizer que tem 2%, 3%, 4% aí, talvez, um pouco desse universo da música europeia, né? Muito pouco mesmo. Que a grande força dessa música é 90% está aí, é a raiz dessa miscigenação, mas principalmente do nosso povo, do povo do continente africano, e essa mistura com os povos originários. Isso é verdade, né? A gente fala das músicas que a gente escuta no dia a dia, a gente se reconhece em muitas delas, né? Apesar de haver essa importação mesmo de ritmos de outros lugares. Mas falando ainda sobre essa preservação, a gente sabe que você até chegou a comentar também, né? A intolerância religiosa e o racismo, no caso, afetam a trajetória de vários músicos, como você falou, esses assassinatos mesmos, e isso de grandes músicos, mas de uma série de outros músicos que não chegam nem a conseguir florescer falando no cenário de música, porque eles não conseguem sair dessas prisões, né? E aí eu queria que você falasse de que forma você acha que a música ajuda a resistir a esse tipo de violência e a perpetuar de fato uma memória, né? Que foi justamente o que você está falando, essa memória. Você está avaliando esse cenário hoje, os anos de discussões, e hoje a gente até fala mais sobre o Eu assunto. costumo dizer música, eu tenho uma frase que eu uso, que está até no meu livro agora que vai sair, que é o conceito afrosinfônico, né? Que é um livro falando da afrosinfônica, das músicas da afrosinfônica. Eu costumo dizer que a música é como a chuva, no lugar que ela cai, ela toma forma desse lugar. Porque a música é invisível, ninguém vê a música, então a gente não sabe como ela é. Mas ela toma forma, ela não pertence a ninguém. Ela sai modificada pelas suas vivências. Então, se você conta a sua história, você conta uma música original. Se você conta a história do outro, né, você não vai contar uma música original porque você não está contando a sua história, né? Ou então, a partir do seu lugar, você contar várias histórias. Mas é importante que isso passe pela sua vivência. A Afrosinfônica, eu falo quando ela sobe num palco, é um ato heróico, que é uma orquestra preta, né? Quando ela sobe num palco, é tudo muito ainda. E as pessoas. Porque quem não. Quem só sente a dor quem está sentindo a dor. Eu acho que o cenário é um cenário, as pessoas elas só vão assim realmente e a hegemonia ela está aí ainda, o colonizador ainda está aí de uma forma um pouco mais sutil, eu posso dizer assim, né? Ele chega hoje, a diferença é que ele não chega com chicote na mão, né? Ele não chega com aquele chicote físico, né? Ele chega com outros chicotes, né? Assim, eu acho que esse cenário só vai mudar quando existir mais amor, né? Amor com esse lugar, como eu falei, com o nosso povo, com a nossa cultura. é, e, mais uma vez, né? Sem de forma nenhuma desmerecer ou, sabe, as outras culturas, porque eles cuidam muito bem da cultura deles. Eu sei porque eu viajo por aí, qualquer lugar que você vá, todo mundo sabe quem é Beethoven. Todo mundo sabe quem é Mozart, quem é Beethoven, quem é Tchaikovsky. Se você. Nem no Brasil a galera sabe mais quem é Clara Nunes, quem é Luiz Gonzaga. No Brasil as pessoas não sabem o que é o Ileaí. No Brasil as pessoas não sabem quem é ninguém. Não falando no Brasil, imagine fora do Brasil. Então, ou seja, a gente é disso que eu estou falando. Então, quando você tem um elemento. Qual é a diferença de Beethoven para Luiz Gonzaga? As pessoas ficam chateadas quando eu falo isso. Ah, porque você quer falar isso para mim? Eu falei, opa, peraí. Quando falaram para mim que eu falei que Luiz Gonzaga é tão nobre quanto Beethoven, vieram me questionar. Vieram me questionar. Pô, maestro, comparar Beethoven com Luiz Gonzaga. Eu falei, realmente, vocês têm razão. Assim, minha comparação realmente está exagerada. Porque, na minha opinião, Luiz Gonzaga é muito melhor do que Beethoven. E esse cara não vai entender isso. Sabe por que ele não vai entender? Porque a formação do nosso povo, da nossa gente, é que o Brasil foi descoberto. Para poder. Então, não é nem culpa dessas pessoas, essa ignorância, né? É dessa massificação de uma educação totalmente embranquecida ainda até hoje. A gente falou isso também hoje no ILE, onde as pessoas, assim, vão para a escola para se deixarem, vão dizer que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né? Vão continuar dizendo isso. Então, eu acho que o cenário ele precisa realmente ainda
desse olhar de amor, mas de muito amor mesmo, né, para poder a gente quebrar e acabar com isso, sabe, com essa intolerância que é algo tão, sabe, o povo dos terreiros, o povo de Candomblé é tão respeitador, sabe, respeita todas as coisas. É tão bonito isso, assim como você vê, eu acho tão bonito você ver os budistas têm toda essa preocupação com respeito, é respeitar, né? Então o que é que acontece? Os terreiros, eles são, né, são os guardiões, mas são super e continuam respeitando a natureza e todas as outras religiões. Então, ou seja, se não existir um ato, que é esse ato de amor, né, que é o que está precisando para poder, principalmente com a nossa cultura. Quando eu falo de cultura, eu falo de tudo. Eu falo de arte, eu falo de religião, eu falo sabe, de ciência. Eu estou falando de tudo, mas eu estou falando da nossa cultura em primeiro lugar, né? Como diz o Baiana System. Esse olhar para dentro, né? Falta muito isso aqui ainda. E É, olhar para dentro com carinho, no caso, é realmente olhar e falar e reconhecer beleza que a gente foi exatamente. ensinado a negar, de fato, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como você analisa essa relação de referência para essa nova geração e, e de como essa conexão com eles importa para você, no caso. Essa nova geração, ela tem uma liberdade, sabe? Assim, eu sinto que ela está mais solta. Antigamente a gente estava sempre preso a uma gravadora, aí você não podia falar determinadas coisas. Mas se você pegar essa Bahia, ela tem uma cara muito mais da Bahia. Então, ou seja, isso é pós-axé, é o pós-axé music, né? São pessoas que estão muito atentas à cultura brasileira. Todos eles estão até Vandal, sabe? Está todo mundo muito antenado, não só na cultura brasileira, mas principalmente no povo, né, da Bahia. Né? Então, eles estão muito atentos a exatamente a esses que não conseguiram florescer. Então, ou seja, é essa a arte. Né? E a arte, ela diz que o maior objetivo da arte é despertar a alma do ser humano. Esse é o maior objetivo da arte, despertar a alma do ser humano. E eu sinto que essa arte de hoje, ela vem despertando muitas almas, sabe assim? E vem despertando muitos pensamentos em relação a esse equilíbrio, a essa reparação que a gente fala tanto e que as pessoas não entendem, não compreendem, né? Quando se fala em cota, tem gente até hoje que fala assim, sabe, as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem a história do Brasil, as pessoas não conhecem a história, sabe? Então, eu acho que quando você... E a Arani falou uma coisa muito importante hoje, ela também estava lá no Elê, a gente estava conversando sobre isso. A Arani falou uma coisa do poder da música, né? Que ela disse que no Ilê aí, lá atrás, com toda a perseguição, porque era perseguição atrás de perseguição, a polícia acompanhava eles do começo do trajeto até o final, né? É, então era nesse nível de perseguição. Da mesma forma que eles perseguiam. Então, o que acontece? Quando a Arani chega e fala assim, o mais interessante é que aquele começo eram pessoas analfabetas, né, praticamente, que não tinham nenhum tipo de conhecimento mesmo, é, é, desse letramento para poder, de uma certa forma, poder escrever, uma caneta na mão. Mas eles faziam, quando eles ouviam falar que era para falar sobre, qual era o estímulo dos compositores do Ilê? Era protestar. Eles sabiam que o Ileaê podia chegar lá e falar: oh, é a nossa cor, negro a dizer, é a nossa cor. Então eles faziam música, né? Eles faziam música pela vontade de mostrar para as pessoas um pouco dessa dor, né? Mas eles faziam essas músicas com protesto, mas eles não estavam buscando provocar dor, eles estavam buscando simplesmente transformar essa dor em amor. Né? Isso que é a grande beleza. Então, quando você fala isso, ela falando sobre isso, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Tantos compositores maravilhosos que estavam lá atrás e que que eram compositores, todos eles incríveis, porque essa coisa dessa régua também que ficam querendo
dizer que que régua que mede, né, a arte, que régua que mede essas. Não, não se mede. Essa régua, na verdade, esses olhares do eurocentrismo que diz que o cara desafina, o cara afina, isso não é a régua deles que vai medir as coisas nossas. Né? Quem vai medir as nossas coisas é a nossa régua. Né? É isso que precisa entender. Então, eu sinto que hoje os meninos estão preocupados em história, estão preocupados em antropologia, estão preocupados em sociologia, estão preocupados sabe, eles estão preocupados com tudo. Então, isso é muito importante, ou seja, esses artistas novos, né? Eu fiz o disco agora, fiz os arranjos do disco de Vandal, e aí eu estava ouvindo as letras, né? Porque isso também, para mim, é muito bom, né? Porque fica parecendo, é uma troca para mim, porque é muito importante estar perto de Vandal, para mim. Quando eu faço o arranjo para o Lued Luna, é importante estar perto do Lued Luna. Quando eu estou ali com o Baiana, é importante para mim estar perto do Baiana System. Por quê? Porque isso, para mim, primeira coisa, que é um aprendizado, para mim, gigantesco estar perto dessas pessoas. E segundo, que assim são pessoas que estão muito preocupadas com a cultura brasileira. Todos eles são muito preocupados com a raiz da música brasileira, estão preocupados com o povo brasileiro, sabe? Então, o que eu posso dizer assim, eu só faço agradecer assim a poder, de uma certa forma, estar perto dessas pessoas. É muito massa mesmo, porque eu acompanhei quando o Vandal falou sobre a sua participação, né, no a música nova e tudo mais. Eu fiquei muito feliz também porque é legal ver essa conexão das coisas que são artistas que a gente escuta normalmente e aí tá conectado com justamente essas referências que a gente fica pensando o tempo todo. Seria legal se essas pessoas se juntassem e estivessem juntas. Por isso que é tão massa ver o Baiana e o Vandal juntos e tudo mais. Isso realmente é muito. E tem uma coisa também interessante, só aproveitando, que tem como eu falei, quais são as minhas referências? Minhas referências são os terreiros, são os blocos afro, aí tem Jerônimo, aí tem Lazo, aí tem Seu Mateus Aleluia. Então é como se fosse, sabe? Então, e eles também são minhas referências, entendeu? Então acaba sendo, porque são trocas, né? E o nosso povo, ele só caminha assim no coletivo e sempre um atento com o outro, com muito cuidado com o outro, o tempo todo. E essa é a beleza, sabe? E o povo brasileiro é muito assim, né? O povo brasileiro é muito assim.